Olá, meu nome é Ângeles, eu vou dar continuidade com vocês hoje no curso de Espiritismo e o tema da aula de hoje é perispírito. Então, nós vamos falar sobre o princípio inteligente, nós vamos falar sobre as propriedades, sobre as funções. Mas antes da gente entrar no tema propriamente mesmo, tem um ponto que eu sempre gosto de reforçar nas aulas, que é a nossa responsabilidade pelo estudo, né, o quanto que o espiritismo ele traz isso de uma forma muito forte, né, da gente olhar para nós mesmos, fala muito da nossa reforma íntima, né, e o quanto que a ciência e a religião elas estão juntas como uma aliança, né, o quanto, né, uma revela as leis, né, do mundo material, a outra as leis do mundo moral. Então fica aqui o convite para quem não teve a oportunidade ainda de buscar aí as informações, os conhecimentos das outras obras disponíveis. Okay? Perispírito, né? Puxa, o que é, né, perispírito? A gente já ouviu falar de espírito, a gente já ouviu falar, né, do corpo físico, mas e perispírito? O que é exatamente? O que significa isso? Então, tem uma figura aqui que eu trouxe para vocês, né? O espírito como se fosse uma luz, né? O perispírito a gente já vê uma forma um pouco mais definida e aqui o corpo físico, né? Então, o perispírito, a gente sabe que é uma condensação do fluido cósmico universal, né? Em torno de um foco de inteligência ou alma. Espírito e alma é a mesma coisa, né? Então a gente fala que esse espírito, essa alma é o princípio inteligente. É um envoltório, né, o perispírito, ele é um envoltório, né, fluídico semimaterial e é o laço que une o espírito ao corpo. Então a gente pode pensar da seguinte forma, né? Então, assim, por sua natureza e ser um estado normal, o perispírito ele é invisível, né? Porém, ele pode sofrer modificações que o tornem perceptível e até tangível, ou seja, ele é possível de ser visto e tocado. Então, a gente vai ter oportunidade mais para frente, em outras aulas, de entender exatamente sobre isso, sobre os efeitos, né, anímicos, mas isso é matéria lá para frente. Mas é possível, né? O perispírito, ele traz essa possibilidade. Então, a natureza do perispírito, ela está sempre em relação ao grau de adiantamento moral do espírito. Então, portanto, conforme seja mais ou menos depurado esse espírito, o seu espírito ele se formará das partes mais puras ou mais grosseiras, né, do fluido peculiar ao mundo onde ele venha encarnar. Então, olha só quanta informação, né? Então, aqui eu trouxe para vocês uma forma visual da gente entender essa organização, só para facilitar. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, né, o princípio inteligente universal, né? Eu tenho o princípio material, o fluido universal, eu tenho a matéria. Então, o princípio inteligente universal é o quê? É o espírito, certo? O fluido universal, através dele, eu tenho perispírito e eu tenho o fluido vital. E a matéria é o corpo material, né? É o que vemos, né? É o que está visível aí para a maioria das pessoas, né? Eu falo maioria das pessoas porque, né, existem médiums que conseguem ter um olhar mais apurado e conseguem perceber muitas vezes o perispírito, né? Conseguem perceber além do corpo material. Então, todas essas informações, né, a gente pode encontrar aqui no livro dos Espíritos, né? Aliás, no final desse material tem a bibliografia que vocês podem acessar a qualquer momento. Então, tem a questão
93 do Livro dos Espíritos, e lá tem uma pergunta, né? Um espírito, né, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer, né? Então responde, né? Tá lá a resposta. É uma substância vaporosa para teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. E aqui eu até grifei, né? Para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, o perispírito ele serve de envoltório ao espírito propriamente dito, né? Então a gente consegue entender um pouquinho mais como é que se dá a diferença entre espíritos e perispírito. E aqui eu trouxe uma nota também, né? Os espíritos, eles são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A única questão é a época e o modo que essa formação se deu, né, se operou, é que são desconhecidas para nós, né? Então, a gente pode entender que, pela sua natureza fluídica, né, ele é expansível, ele irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade, elas podem dilatar mais ou menos esse perispírito. E o perispírito, ele também não se acha encerrado nos limites do corpo, como uma caixa. Por exemplo, quando a gente começar a falar de desenvolvimento mediúnico, quando a gente estiver falando de aproximação, de sensações, a gente vai poder entender um pouquinho mais como é que se dá o perispírito no nosso corpo físico. Toda essa questão de expansão, como é que a gente sente isso. Mas também eu estou deixando aqui um monte de spoiler para vocês, para não perderem as próximas aulas, o quanto de coisa interessante que a gente vai aprender. Então, a importância, né, quando a gente fala da importância fundamental do perispírito, tem muita coisa, né, são várias coisas. Então, o perispírito, né, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos aí do fluido cósmico. Então, no perispírito, a transformação molecular, ela se opera diferentemente, enquanto o fluido conserva a sua invulnerabilidade e as suas qualidades etéreas. E o corpo perispíritico e o corpo carnal, eles têm a mesma origem. Por quê? Ela vem do mesmo elemento, que é o quê? O fluido cósmico. Então, ambos são matéria, ainda que em dois estados totalmente diferentes. Mas o princípio é o mesmo. Também coloquei uma nota aqui, caso vocês queiram buscar mais informações no livro A Gênese, que é um livro fantástico, tem muita informação bacana para a gente aprender. Então, sendo, né, o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos do mundo espiritual, então ele os assimila com facilidade, né? É como se fosse uma esponja, né? Quando a gente coloca a esponja na água, ela absorve todo o líquido. Então, atuando, né, esses fluidos sobre o perispírito, né, a seu turno, ele reage sobre o organismo material como o qual se acha em contato molecular mesmo, né? Então, se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ele ressente, né, uma impressão salutar. Se já não é tão bom assim, a impressão ela é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios não tão bons podem ocasionar desordens físicas. Por isso que muitas vezes em alguns livros a gente até encontra, né, se a medicina ela encontrar, né, aí toda a importância do perispírito a respeito do equilíbrio que a gente, né, necessita do nosso corpo carnal, muitas moléstias, muitas desordens
e enfermidades seriam, né, encontradas aí formas de cura, né? Então cita que, né, não é outra a causa, né, esses eflúvios não é outra causa de certas enfermidades. Muitas vezes, né, a gente encontra. E em virtude dessa natureza etérea, o espírito, propriamente dito, ele não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediário. Então, quem é esse intermediário, né? É o elemento que liga à matéria, que é o perispírito. E é comum, né, a gente se deparar com alguns autores que confundem alguns atributos do espírito como sendo do perispírito. A sede da memória é um deles, né, onde fica gravado aí o nosso histórico, né, o nosso arquivo morto. Então, segundo Kardec, né, o espírito é quem possui a sede da memória, pois ele é o ser inteligente, ele é o ser pensante e eterno. Então, sem o espírito, o perispírito é uma matéria inerte, privada de vida, privada de sensações, né? Então, a mesma coisa se dá quando a gente se refere à sede da sensibilidade. Então, é o espírito que ama, que sofre, que pensa, que é feliz, que é triste, ou seja, é nele que reside todas as sensações, ou todas as faculdades, né? Então, o perispírito é apenas o órgão que transmite todas as sensações e acumula essas energias, né? Oriundas de pensamentos, sentimentos, de emoções e etc. Então, portanto, o perispírito é um instrumento a serviço do espírito. E como sabemos, ao pensar, a gente cria a nossa, né, energia mental. E os sentimentos e as emoções também criam energias específicas. E toda energia é matéria, e por serem matéria, elas ficam retidas no perispírito. Tá aí porque eu falei agora há pouco que se a medicina soubesse o quanto de perispírito, né, o quanto o perispírito carrega, né, toda essa carga, muitas moléstias seriam aí, né, muitas enfermidades seriam tratadas e seriam, quem sabe, né, até possíveis curas, a gente poderia dizer dessa forma. Então, o perispírito, né, ele é elaborado pelo espírito segundo as suas necessidades, junto ao fluido cosmo em que vai viver, né? Então, é um campo quântico de natureza psíquica, capaz de estruturar, né, as células orgânicas e formar, né, os corpos somáticos. Então, em decorrência dessa propriedade anterior, ela detém, né, a condição de transmitir ao corpo dito somático as suas necessidades orgânicas decorrentes da vida que deverá ter. Então, o que que isso... Opa, pulou aqui. Então, o que que isso significa? Significa que, talvez muitos de vocês já tenham escutado, puxa, a gente, né, uns vivem mais, outros vivem menos, e muitas vezes a gente não consegue compreender, né? Uma pessoa, às vezes, ela está muito doente, já numa situação muito debilitada, mas continua lá, né? O fato é que cada um, ao encarnar, ele traz, né, essa necessidade orgânica que já foi programada enquanto desencarnado para que ele possa cumprir a programação aqui na Terra, né? Então, o desencarne, ele só vai ocorrer quando esse fluido cósmico universal, essa energia vital, ela, né, ela de fato finalizar. Então, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo. Como já diz, né? Não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus, né? Então, como tal, né, comparando ao campo de uma fita de gravador, então ele pode interferir aí diretamente no corpo somático, modulando para que ele se estruture segundo as necessidades encarnatórias, que é o que a gente viu também
agora há pouco. Então, tudo há uma programação. Todas essas moléculas, toda essa estrutura, toda essa energia, ela é moldada de acordo com a necessidade desse espírito ao reencarnar, né? Ao mundo que ele vai reencarnar, a necessidade específica que ele tem ali naquele momento, certo? Então, o perispírito, ele é o laço, né? Só fechando esse primeiro bloco, o perispírito é o laço que a matéria, né? Que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio, né? Que o tira do meio ambiente e tira do fluido universal. Então, participa ao mesmo tempo, né, da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Então, é o princípio da vida orgânica, porém não da vida intelectual, que reside no espírito. E, além disso, o agente das sensações exteriores. Então, como eu falei, né, o princípio inteligente, ele está no espírito, né? O que vai fazer a junção do espírito, desse princípio inteligente com a matéria, com o corpo, é o perispírito. Também, né, a gente consegue encontrar aí maiores informações no livro dos espíritos. Então, dando continuidade, né, a gente vai falar agora, né, sobre as propriedades do perispírito. Então, tem uma série de estudo, né, acerca dessas qualidades inerentes do perispírito. Então, autores encarnados e desencarnados também identificaram várias dessas propriedades, né, plasticidade, densidade, enfim, a gente vai passar por cada uma delas. A gente vai ter oportunidade também de estudar um pouquinho mais, também aí nas próximas aulas, quando a gente falar de fenômenos físicos, fenômenos anímicos, ok? Um outro spoiler também. Plasticidade, né, a capacidade que o espírito tem de produzir alterações morfológicas no seu perispírito. A densidade já é a propriedade que determina a constituição molecular do perispírito. Então, eu tenho a ponderabilidade, que é a propriedade relacionada ao peso específico do perispírito, que varia conforme a densidade, e daí a densidade de onde esse perispírito, esse espírito, ele vai habitar, né? Que mundo é esse que ele vai habitar? Luminosidade ou brilho, né, perispiritual, então tem relação direta com a evolução moral do espírito, né, que por sua vez, que por sua natureza possui uma propriedade luminosa, que se desenvolve, né, sobre o influxo das atividades e das qualidades da alma. Penetrabilidade, então é a propriedade que permite o espírito atravessar barreiras vibracionais, físicas ou não, né? Então, estamos aqui na aula, mas estamos acompanhados, a gente sabe. Então, não é a parede, não é a porta que vá fazer com que crie algum tipo de barreira, né? Mas, na verdade, são os nossos pensamentos, as nossas vibrações, né? Visibilidade, então é a propriedade que o espírito possui de se tornar visível, né? Usualmente a gente não percebe o perispírito, né? Não percebe o perispírito dos espíritos encarnados ou desencarnados. Mas sim, né? Existem médiuns, como eu também falei, que têm essa faculdade e consegue ter essa visão, né? Tem esse olhar sutil sobre além da matéria, né? Continuando, eu tenho tangibilidade, né, que é a possibilidade que tem o perispírito de se tornar materialmente tangível no todo ou em parte. Então, tem alguns livros onde a gente também tem alguns relatos, né, que isso ocorreu. Nas próximas aulas, a gente também vai ter oportunidade de entender um pouco mais como é que se dá isso, qual é o processo, né, que se dá.
Sensibilidade, então, é a propriedade de transmitir sensações, sentimentos, né, e emoções do espírito. Então, as sensações, elas não são percebidas, né, por um órgão, uma estrutura biológica, tal como acontece no corpo físico. A expansibilidade, né, a característica que permite ao perispírito sua expansão e exteriorização, né, nos fenômenos anímicos, nas doações fluídicas e nos processos mediúnicos. Então, a gente vai entender esse ponto, né, bem no detalhe mesmo, quando a gente estiver falando de desenvolvimento mediúnico. Muitas vezes, assim, a gente tem algumas sensações, né, da boca, ela está crescendo, a cabeça, ela está ficando gigante, parece que os dentes não cabem na boca, enfim, são algumas sensações aí de expansão, né, do perispírito, quando a gente está lá na frente, no desenvolvimento mediúnico. Eu estou deixando um monte, né, de spoiler para as outras aulas, para vocês ficarem bem curiosos, para ninguém faltar, para todo mundo estar lá bonitinho, presente. Unicidade, então, tem na estrutura perispítica, né, um reflexo da alma. Então, significa dizer, né, que cada pessoa ela traz no próprio perispírito a soma das suas conquistas evolutivas, né? Então, não há, portanto, dois perispíritos iguais, né? Então, a gente traz marcas nesse perispírito ao longo aí da evolução, né? Que todos nós temos. Mutabilidade, então, deve ser entendida, né, como a capacidade que permite, né, o perispírito, pela ação de plasticidade, mudar o seu aspecto com relação à sua estrutura e forma, modificar, né, modificação essa, né, que é sustentada aí pela mente em decorrência do processo evolutivo. Então, assim, são várias propriedades que a gente pode perceber que a gente pode aprender que o perispírito ele se dá, né? E cada uma delas a gente vai ter oportunidade de estudar também aí mais para frente ao longo do ano no curso. Mas aqui é uma visão geral para vocês entenderem, né, o quanto de propriedade tem esse perispírito, né? Quantas possibilidades temos aí, tão importantes entre o elo, né, desse espírito, que é esse princípio inteligente, e o corpo, que é, né, o que vocês estão vendo, o que nós vemos aí no dia a dia. E daí, fechando, né, toda essa questão de propriedades, como a gente viu agora, a gente entra na função do perispírito, né? Entrando, então, na primeira função do perispírito, a gente, né, fala da função instrumental, né? O que é isso, né? Essa função instrumental, ela é primordial, né? É servir de instrumento à alma, em sua interação com o mundo físico e com o mundo espiritual, como a gente viu, né? Também faz a projeção energética da alma, para o corpo, né? Para a gente ter ação, né? Para a gente fazer, para a gente executar o que precisa ser executado. Então, aglutina também em si a energia cósmica. Então, energia cósmica, fluido, é a mesma coisa, né? Serve também como um elemento, né, de ligação com o meio que o cerca, de modo que não só possa nele agir, influenciando, como também dele receber influência, em regime de trocas e aproveitamentos em sua aí gloriosa caminhada evolutiva na qual todos nós, né, estamos juntos. Tem uma função também individualizadora, né? Então, a alma, ela é única, ela é diferenciada, né? E o perispírito, como seu envoltório, né, perene, mostra, né, refletindo, assegurando identidade exclusiva. Então, não existem dois espíritos iguais, não existem perispíritos iguais, né? Cada um é único, né? Cada um tem a sua identidade única, cada um tem a sua história, cada um tem aí toda a sua bagagem evolutiva ao longo dos séculos e séculos, né?
Então, essa identidade que diz, né, de suas qualidades positivas, que diz, né, o quanto que a gente ainda precisa progredir quando a gente fala de reforma íntima, dentro, né, das nossas dificuldades, transmite, quando em estado de encarnação, ao corpo físico, que nem sempre se reflete inteiramente. Então, muitas vezes, existem vivências de outras encarnações que, nesse momento, talvez a gente ainda não esteja preparado, né, para ter conhecimento ou para vivenciar. E ao longo do tempo, ao longo da nossa evolução, da nossa maturidade numa série de coisas, aos poucos a gente vai aprendendo. Um exemplo muito simples que eu posso citar aqui agora é o desenvolvimento, por exemplo, mediúnico, né? Muitas vezes a gente não sabe que tem, mas ao longo do tempo a gente vai se desenvolvendo e se depara com uma faculdade de psicografia, uma faculdade de psicofonia, enfim, uma série de coisas. Um exemplo que eu trouxe aqui agora para vocês. Continuando, eu tenho também a função organizadora, né, que não se refere apenas à forma, né, aos aspectos anatômicos ou às peculiaridades fisionômicas do ser em gestação, mas principalmente, né, com os diversos sistemas de sustentação que vai gerar a vida, né. Então, ensina Emmanuel que na câmara uterina, né, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo, em certa cota de tempo. Nossa, mas o que isso significa, né? Significa que, assim como eu falei agora há pouco, que os espíritos, né, eu não tenho espírito um igual ao outro, que cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua bagagem, cada um tem seu aspecto anatômico, né, cada um traz aí diversos sistemas de sustentação, diversas Então, isso significa que essa função organizadora, ela vai trazer naquele momento onde o bebê, né, o feto está sendo gerado, e aliás, né, já existe uma programação até anterior a isso, de todo o perfil necessário, de todo o perfil, seja fisiológico, seja psicológico, seja anatômico, seja o que for, que vai dar sustentação, que vai reger a vida daquele ser que vai nascer, né? Incluindo o fluido, a energia vital, se essa pessoa vai ficar encarnada por 10 dias, por 20 dias, por 20 anos, 40, 60, 70, 90 e assim por diante, tá? Tem a função também sustentadora, né, que garante a vitalidade ao corpo físico, né, sustentando desde a sua formação, né, até o completo crescimento. Então, durante todo o tempo, né, programado para a sua encarnação. Então, essa ação, durante a programação de cada indivíduo, garante, né, e conserva a integridade do corpo físico, como explica o Allan Kardec, né. Então, essas são as 4 funções básicas do perispírito, né, como a gente viu. Então, função instrumental, função individualizadora, a função organizadora e a função sustentadora. Então, o que a gente conclui de tudo isso que nós vimos, né? Sendo um dos elementos constitutivos do homem, né, o perispírito, ele desempenha um importante papel em todos os fenômenos psicológicos e até certo ponto nos fenômenos também fisiológicos e patológicos, né, que a gente vê hoje. Então, nosso estado psíquico é nossa obra. Então, o grau de percepção, né, de compreensão que possuímos é fruto de nossos esforços.
Então, o nosso invólucro fluídico, sutil ou grosseiro, radiante ou obscuro, representa o nosso valor exato e a soma das nossas aquisições. Então, assim cria o homem para si mesmo, bem ou mal, a alegria ou o sofrimento. Em si mesmo está gravada a sua obra, é visível para todos no além. É por esse admirável mecanismo das coisas, simples e grandioso ao mesmo tempo, que se executa nos seres e no mundo a lei de causalidade ou de consequência dos atos, que é a lei de causa e efeito, que fala tanto, né, nas obras de Allan Kardec. Que outra não é senão o cumprimento da justiça, né? Então, aqui é só uma conclusão que eu achei bem interessante trazer para a gente refletir sobre ela, o quanto que temos que tomar consciência sobre os nossos atos, né, o nosso estado físico, o nosso estado mental, o nosso estado espiritual, né, quanto que a gente tem que levar em consideração tudo isso. E aqui eu quero compartilhar com vocês a bibliografia. Então, a gente tem o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, a Gênese, né, tenho obras póstumas nos domínios da mediunidade, do Chico, Evolução em Dois Mundos, também do Chico, Entre o Céu e a Terra, do André Luiz. Tem um livro também, Perispírito, do Zimmermann. Então, são referências super importantes que vocês podem buscar, além também de dois sites, de dois caminhos aqui, tudo da FEB. Aliás, a FEB, ela disponibiliza o Pentateuco aqui para download, então vocês podem acessar, né, os principais livros. É super interessante para aprendizado, para estudo, né? São livros aí de cabeceira, né? Então, a gente tem aqui o primeiro livro, né, que é o livro dos Espíritos, né, que foi o primeiro da codificação. Então, ele é estruturado, né, em 4 partes e são perguntas e respostas, né, para quem ainda não teve a oportunidade de ler. Então, são 1.019 perguntas formuladas pelo codificador, né, Allan Kardec. Então, o livro, ele aborda os ensinamentos, né, espíritas de uma forma lógica, de uma forma bem racional, sobre os aspectos científico, filosófico e religioso, né. O segundo livro, né, que é o livro dos médiuns, né, que está aqui, né, foi o segundo livro da codificação. Então, ele reúne o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros, né, de manifestações, os meios de comunicação, o mundo invisível, né, o desenvolvimento da mediunidade, como é que ela se dá, como é que ela acontece, as dificuldades, né, e os tropeços aí que se podem encontrar na prática, né, do espiritismo. Então, é o manual mais seguro aí para todos que se dedicam às atividades de comunicação com o mundo espiritual. Eu tenho aqui o terceiro, né, livro, que é o Evangelho mesmo, né? Então, foi o terceiro livro da codificação, né? Então, aborda aspectos moral da codificação, a moral do Cristo, desenvolvida aí pelos espíritos de luz, né, em comunicações mediúnicas recolhidas, organizadas, comentadas e trazidas a público por Allan Kardec. E eu tenho O Céu e o Inferno, né, que foi o quarto livro da codificação, que demonstra a imortalidade do espírito, né, e a condição que ele usufruirá no mundo espiritual, aí como consequência dos seus próprios atos, né. Então, ele se divide em 2 partes. Então, a primeira parte, ele estabelece, né, um exame comparando as doutrinas religiosas, né, sobre a vida após morte, e a segunda parte resulta aí de um trabalho prático, né, onde ele reúne exemplos acerca da situação da alma durante e após o desencarne, né.
E, fechando o Pentateuco, nós temos aqui a Gênese, que é um livro bem importante também para estudo, que é o quinto livro da codificação, né? Então, ele se divide em 3 partes, né? Então, tem a primeira parte, que analisa aí a origem do planeta Terra, de forma muito coerente, fugindo aí as interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo. Aí, na segunda parte, ele aborda questões dos milagres, né, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários, né, contidos aí no Evangelho. E a terceira parte enfoca as predições, né, do Evangelho, então os sinais dos tempos, né, e a geração nova que marcará um novo tempo no mundo com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. Então, fora o Pentateuco, ainda tem mais 2 livros, né, que são, né, o Obras Póstumas, e o outro que é Espiritismo, que não está a figurinha aqui, mas também são 2 livros que vieram depois, também bem importante para estudo e para leitura. Então, são referências para vocês buscarem, além do que foi visto na aula de hoje. Então, só reforçando, vocês acessando aqui o site da FEB, né, vocês conseguem fazer o download dos livros e estudar aí pelo seu telefone, pelo computador, enfim. Tá? Muito obrigada, né, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Aqui eu deixo o meu e-mail, meu telefone, o grupo também vai estar aberto, grupo de WhatsApp, então qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.